tanto o atum como os peixes costeiros, o sirigado, a cioba, exportados 100% para os Estados Unidos. O sal, ele perde completamente a competitividade porque os nossos competidores ficariam com 10%. Então, esse cenário é exatamente o cenário de preocupação e que nós esperamos que haja uma reversão, que haja um diálogo do governo brasileiro, de forma que a gente possa realmente ter essa situação solucionada e possa, então, voltar a ter a condição dessa relação comercial ter uma continuidade satisfatória. Doutor Roberto, queria começar a fazer uma pergunta em relação nesse cenário que foi anunciado aí pelo presidente americano. Como é que funciona hoje esse trâmite de negociação? O Rio Grande do Norte tem algum aporte de negociação direta ou todas essas exportações também passam pelo nível nacional? E, diante dessa decisão, se não for revertida, como é que fica a situação do nosso Estado? Vai ter perdas maiores em alguma dessas áreas que o senhor citou? A relação comercial ela é setorizada. É setor a setor. Nós, por exemplo, na Federação da Indústria, tem a comissão, a Corimex, que discute exatamente essa questão do mercado internacional. Esses números que eu coloquei aqui, números gerais, onde você tem na cesta todos esses setores, e mais, evidentemente, como nós temos aqui também a bala, a indústria de transformação, que também é exportada para o Estado americano. Mas eu posso destacar o petróleo, o crescimento do petróleo e da fruticultura. Você imagine que em 2025, comparado com 2024, o petróleo saiu de 4 milhões de dólares para 24 milhões de dólares. E a fruticultura de 2 milhões de dólares para 11 milhões de dólares. Então, essa relação comercial e esse crescimento se vai muito da produtividade e dessa negociação com o mercado. Na hora que nós temos um produto de qualidade, nós temos uma resposta positiva no mercado internacional. E nós estamos também, é muito cedo ainda, nós estamos a menos de 24 horas do anúncio, e nós estamos, então, acompanhando todo o desenrolar, juntamente com a Confederação Nacional da Indústria. Ontem, inclusive, o presidente Albán já fez um pronunciamento e colocou, reproduziu o sentimento exatamente das federações, porque estamos em contato permanente, todos preocupados, cada estado dentro da sua realidade, com toda essa situação que nos veio ontem de forma surpreendente. Presidente, há risco até mesmo de inviabilização de alguns setores de exportação, o senhor avalia dessa forma? Como eu citei, o sal, ele viabiliza praticamente 100% para 10 mais competidores. É claro que uma tarifa no tamanho que foi anunciado não tem como não impactar. Quando a gente fala, se a gente olhar para o nosso atum aqui e o nosso pescado, o peixe da costa, e que o único mercado é exatamente o mercado americano, esse fica completamente inviabilizado. E as produções desses setores, por exemplo, a fruticultura, ela pode gerar uma redução por precaução desses produtores, eles produzirem menos, plantarem menos, por exemplo? Bom, isso é muito cedo para a gente ter uma previsão referente ao que vai ocorrer, até porque a data de início é 1º de agosto, então nós temos aí um período, eu acho que com um diálogo inteligente, uma atuação diplomática racional, a gente consiga realmente reverter essa situação e é essa a grande esperança que nós temos. Presidente, eu tenho duas perguntas. A primeira eu quero fazer no campo mais próximo do povo.
Exemplo, o senhor está comentando que isso pode gerar um impacto na produção dessas cadeias que são importantes para a sustentação da nossa economia, e especialmente no interior do estado, onde a gente sabe que a possibilidade de postos de trabalho se torna ainda mais difícil. Existe, então, diante desse cenário, a possibilidade desses produtos, ficarem mais caros, inclusive localmente, e 2, a possibilidade de redução de postos de trabalho, tendo em vista que talvez essa venda, encaminhar esses produtos para os Estados Unidos se torne um processo menor em virtude dessa barreira? Você traz exatamente para um ambiente de risco. Nós começamos aí, então, a entender que essa preocupação era se estende por esses dois campos que você está falando. Aumento de inflação e empregabilidade. Então, isso diretamente é alcançado. Você imagine que o dólar já deu um aumento de 2 dígitos, né? 2%. Então, você veja que isso pode levar à inflação e pode, evidentemente, levar a esse cenário que você nos traz. Essa preocupação é que está na mesa, né? Essa tensão que nós estamos vivendo nesse momento, principalmente pelo que eu falei no início. Nós estamos falando aqui daquilo que sustenta o Rio Grande do Norte do ponto de vista da arrecadação, que são exatamente nossos ativos naturais. Minha segunda pergunta é que estamos falando de um assunto econômico, mas que tem relação direta com a política, e política é articulação. Diante desse contexto, já existe algum diálogo do senhor diretamente com o governo federal, talvez, ou com as outras federações dos estados brasileiros, para que façam uma carta conjunta, uma mobilização, que possam embasar uma possível justificativa para que essa porcentagem seja ao menos reduzida, visando os possíveis impactos econômicos a níveis regionais, por exemplo? Nós estamos, é muito cedo, como eu coloquei, nós estamos levantando dados, conversando com as lideranças, conversando com a indústria, em permanente diálogo com a Confederação Nacional, né? E essa realidade, essa instabilidade política é que a gente tem a esperança que ela seja revertida. Nós estamos falando aqui, como eu iniciei aqui a coletiva, da maior economia do mundo, né? Então, é um país que investe no Brasil, né? É um país que tem a segunda carteira de importação do nosso país, que tem uma relação estreita com o estado do Rio Grande do Norte. O petróleo hoje corresponde a 45% do nosso PIB. Então, e aí eu olho exclusivamente para a questão econômica. Eu olho que existe uma instabilidade política,